glória a Deus. Glória a Jesus. Boa tarde a todos vocês que aí estão desde já nos acompanhando e nos acompanharão via Facebook nesta tarde aqui de supetão, chegando de modo iminente, de modo inesperado. Queremos aqui compartilhar uma mensagem do Evangelho, uma mensagem das boas novas, a mensagem que alguns cristãos não gostam de levar a sério, alguns crentes não gostam de estar aplicando em suas vidas. E qual mensagem é, irmão Jailson? A mensagem do ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você bem sabe, acredito eu, penso eu comigo, que vocês sabem aonde o que acabei de falar, o ide por todo mundo, está escrito. Para quem não sabe, está em Marcos capítulo 16, versículo de número 15. É isto que diz em Marcos 16, versículo 15, dizendo: E disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja Deus. Eu não sei se você sabe, ou se você já sabia, sobre o que eu vou falar agora como introdução. Mas, meu querido, não existe uma outra agência do Reino dos Céus sobre a terra. A única agência do Reino dos Céus até então na terra é a igreja. E quando eu falo de igreja, não se escandalize. Quando eu falo de igreja, não estou falando de prédio, não estou falando de imóvel. Eu estou falando daquele grupo de pessoas que, independente do lugar aonde estejam se agrupando, se ajuntando, se reunindo ou se congregando, a igreja de fato é o grupo de pessoas, certo? Se você não sabia disto, desde já deixo aí você bem ciente, bem esclarecido sobre isto. Sobre o lugar, Jesus praticamente não se importa sobre o lugar, porque se ele se importasse sobre o lugar onde eu e você devemos o adorar, o buscar, o invocar, Jesus não teria dito em Mateus capítulo 18, versículo 20, dizendo: Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu entre eles. Você captou o início do versículo 20 de Mateus 18, que diz da seguinte maneira: aonde estiverem. Veja bem, entenda bem, Jesus não está especificando o lugar que o povo deve estar. Como também ao mesmo tempo Jesus não está nem aí para o lugar aonde você está no nome dele. Como também ele não está nem aí para a quantidade, porque ele diz: 2 ou 3 reunidos em meu nome. E o que é que importa de fato, irmão Jesus? O que importa de fato é nós estarmos no nome do Senhor. E irmão Jesus, é por isso que ele diz: reunidos em meu nome, ali estou eu entre eles. Então, igreja não é o prédio, igreja não é o templo, igreja não é o espaço onde você se agrupa, se ajunta com 10, com 20, 300, 500, 5 mil pessoas, certo? Igreja de fato é o grupo de pessoas, pessoas as quais, segundo Paulo, falando, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz o que Deus fez comigo e com você, que hoje em dia é um cristão. Paulo diz, dizendo a respeito de Deus: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, cada pessoa que hoje em dia é um cristão, um crente em Jesus, ok? Foi por Deus retirado das trevas e foi ao mesmo tempo transportado para o reino do Filho do seu amor, no caso Jesus, ok? Então, voltando aqui ao início do assunto, evangelismo, evangelização.
E você pode até me perguntar, por que, irmão Jair? Por que nós devemos evangelizar? Primeiro, porque Jesus mandou. Não pense que Jesus ele deu um palpite. Não pense que Jesus deu ele uma sugestão. Jesus deu ele uma ordem. Jesus não deu palpite, Jesus não deu sugestão, Jesus deu uma ordem. E ele não deu ordem para pessoas as quais não seguiam ele. Ele deu ordem para pessoas que o seguiam. E se você segue Jesus, eu penso comigo que é conveniente você também acatar esta ordem. A ordem, e qual ordem, Jailson? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque não é um palpite, não é uma sugestão, não é algo opcional, ou seja, você faz quando dá ou você faz quando quiser. Por quê? Porque é uma ordem. E se é uma ordem, devemos fazer a hora que o Senhor quiser, no momento que o Senhor falar, vá, fale assim, 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 assim. Louvado seja Deus. Ok? Nós temos aqui alguns exemplos bíblicos, referências bíblicas, como na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, quando Paulo instrui Timóteo dizendo que pregues a palavra insistentemente, instantemente, em tempo e em fora de tempo. Esta foi a instrução que Paulo deu ao seu filho a Timóteo. Você pensa que essa instrução de Paulo a Timóteo não serve para mim, para você? É claro que serve. Esta instrução que Paulo dá a Timóteo dizendo que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, essa instrução é para mim e para você também, não foi só para Timóteo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Paulo que instrui Timóteo a pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, é o mesmo que fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, dizendo: porque se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim foi imposta esta obrigação. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Você pensa que com você é diferente, minha irmã? Você pensa que com você é diferente, meu irmão? Ah, você pode até dar desculpa, né? Como muitos dão. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou diácono, eu não sou missionário, mas é um cristão, é ou não é? Mas é um crente em Jesus, é ou não é? E o que é que um crente em Jesus, no mínimo um crente em Jesus deve fazer em prol do próximo? Hein? Pregar o evangelho. E porque, no mínimo, uma pessoa como um cristão, um crente em Jesus, em prol do próximo, tem que pregar o evangelho? Porque Jesus mandou. Porque Jesus ordenou. Porque quando Jesus falou, ide por todo mundo, não foi um palpite, não foi uma sugestão, não foi uma opinião, mas sim foi uma ordem de Jesus. Uma ordem do Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E não pense, meu querido, que quando Jesus ordenou, mandou, não pense que Jesus estava falando sem autoridade. Não pense que Jesus estava falando sem respaldo. E ele não estava não, irmão Jesus, falando sem respaldo, sem autoridade. Estava não, minha irmã. Estava não, meu irmão. E ele estava falando com autoridade, irmão Jesus? Sim. Mateus 28, 18, a Bíblia diz: palavra de Jesus: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Preste muito bem atenção. Jesus diz toda a autoridade. Ele não diz metade de toda a autoridade. Ele não diz um terço de toda a autoridade. Ele não diz um quarto, um quinto, um sexto de toda a autoridade. Não, muito pelo contrário. Jesus diz, dizendo e afirmando: aleluia, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão? Muito obrigado pelo like, irmã Márcia. Deus te abençoe, minha querida. Um abraço forte aí, Natiele. Deus abençoe. Pois bem, é uma ordem de Jesus. É uma ordem
de Jesus. Não é uma opinião, não é um palpite ou uma sugestão. É uma ordem de Jesus. E considere isso. Não é qualquer pessoa que está mandando, é Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus que está falando. Infelizmente, né? Infelizmente, as pessoas, alguns, uns e outros crentes, uns e outros irmão, estão obedecendo mais a palavra do pastor. Ora, Rodrigo Santos, muito obrigado pelo like, querido. Deus te abençoe, é nóis. Infelizmente, as pessoas estão obedecendo mais a palavra do pastor. Estão obedecendo mais a palavra do pastor do que a palavra de Jesus. Estão obedecendo mais a palavra do pastor do que a palavra de Jesus. Aí só quer sair para evangelizar, mesmo o coração ardendo em chama, em desejo, em paixão, cheio de vontade de falar de Jesus para o vizinho, para a vizinha, para toda a vizinhança. Aí se o pastor vem, né? Se o pastor vem cortando as forças, ele cede ao cortamento de força da parte do pastor. E por assim ser, né? Ele não atende aquela chama, aquele fogo, aquele desejo, aquela paixão, sabe? Aquela vontade santa de ir até o vizinho, até a vizinha, em toda a vizinhança e falar para ela de Jesus, de Jesus e de Jesus. Desperta, meu irmão. Desperta, meu irmão. Uma coisa é tu estar envolvido com a verdadeira religião, que para quem não sabe, a verdadeira religião é a nossa reconexão com Deus, é o nosso reconciliamento com Deus. Esta é a verdadeira religião. É o homem reconectado com Deus Todo-Poderoso, com Deus Criador, com Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. A verdadeira religião, meu querido e minha querida, não é bater um tambor. A verdadeira religião não é pegar um cordão cheio de bolinha e sair falando coisas sem sentido. Pode até ter sentido para quem está fazendo, mas na verdade não faz sentido para Deus. A verdadeira religião não é você achar que se morrer hoje, amanhã vai voltar como um jumento, como um cavalo, como uma girafa, como uma borboleta, como uma mosca para se assentar na merda alheia, não. A verdadeira religião é eu e você, ou todo aquele que crê, reconectado por Deus através do único e vivo caminho chamado Jesus Cristo, o qual declarou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Esta é a verdadeira religião, minha joia. Esta é a verdadeira religião. Ok? Então pregar o evangelho, meu irmão e minha irmã, é para todo cristão. Não importa. Eu não sou obreiro. Eu não sou obreira. Eu não sou auxiliar. Eu não sou cooperador, cooperadora. Eu não sou nem diácono. Eu não sou presbítero. Eu não sou evangelista. Eu não sou nem pastor. Então por que pregar o evangelho? Porque você é um cristão. Simplesmente por isso. Porque você é um cristão. Um cristão. Você sabe o que é ser um cristão? Cristão vem de Cristo. Cristo significa ungido, Salvador do mundo. E cristão significa pequeno ungido, ou pequeno Salvador do mundo. Você é uma pessoa pela qual, se você der lugar ao Espírito Santo, é claro, você pode cooperar para a salvação de alguém. Como? Levando essa pessoa até o grande Salvador. Através do seu pequeno ato de simplesmente pregar o Evangelho, divulgar o Evangelho.
E o que é pregar o Evangelho? Não é apenas, meu querido e minha querida, falar sobre as mensagens de Jesus, mas é também e principalmente também falar de Jesus. Todo aquele que é discípulo de Cristo, ele divulga o seu mestre e os ensinos de seu mestre. Não apenas o seu mestre, não, mas quanto também os ensinos de seu mestre. Não apenas os ensinos de seu mestre, mas também o seu mestre. Isto é pregar o Evangelho. Isto é pregar o Evangelho. Falar de Jesus, divulgar Jesus e os ensinos de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Um abraço forte aí, irmã Grisele Bernardes, diácono aí da Tempo Central, da congregação PC, da rua Tranquedo Neves, com a rua Planalto PC. Deus te abençoe. Dê um abraço a todos aí por mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois bem, pregar um evangelho é para todo cristão. Independente se você tem, meu querido e minha querida, função eclesiástica, cargo eclesiástico. Aí eu vou falar uma coisa aqui que vem à minha mente, que muitos também dão desculpa. Eu não sou pregador. Eu não sou pregador. Por que eu vou pregar? Tu sabe o que é ser um pregador? Tu sabe o que é pregação? Tu sabe o que é pregar? Para antes de abrir a boca e dizer eu não sou pregador, eu não sou pregadora. Pregação é divulgação. Um dos sinônimos de pregação é isto: divulgação, propagação, proclamação, tornar conhecido, divulgar. É isto. Borelão Policarpo. Boa tarde, meu querido. A paz do Senhor. Um abraço forte aí, amado. Deus te abençoe. Então, pregação é isto: divulgação, propagação, proclamação. Um exemplo bem raso aqui que vem na minha memória aqui para falar para você é Mateus capítulo 4, versículo 17. Quando Jesus abre a boca ali em Cafarnaum pela primeira vez, iniciando o seu ministério de pregação, ele diz da seguinte maneira, vou citar aqui, exemplo de proclamação. Jesus começa o versículo 17 de Mateus 4 dizendo: arrependei-vos. Para melhor entendimento, Jesus está dizendo: se arrependam. Isto é proclamação, que falando numa linguagem atual, né, o que muito houve nesses dias de pandemia foi proclamação. E proclamação tem como sinônimo decreto. E muito nesses dias, o que teve, em dias de pandemia, o que teve foi decreto. E qual foi o decreto? Lockdown. Lockdown. Decreto, proclamação. E Jesus deu o decreto. Jesus fez proclamação. Proclamação, sinônimo de pregação. Dizendo: arrependei-vos, vírgula. Agora lá vai a propagação. Porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, proclamação, decreto, vírgula. Porque é chegado o reino dos céus. Porque é chegado o reino dos céus, propagação, divulgação. O motivo do porquê do decreto. Qual decreto? Arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Certo? Aí muitos estão dando a desculpa: eu não sou pregador, eu não sou pregadora. É bem verdade que as pessoas só falam de Jesus e sobre os ensinos de Jesus se elas se relacionarem com Jesus. Se você que se diz ser cristão não se relaciona com Jesus, o que você vai ter que falar de Jesus? O que você vai ter para falar para as pessoas de Jesus? Em Marcos 5, versículo 27, se não me falha a memória, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Começa a falar sobre ela no versículo 25. Aí
nos meados do versículo 27, o versículo começa dizendo assim: e ouvindo falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus. Eu pergunto, quem foi que falou para a mulher do fluxo de sangue sobre Jesus? O texto não especifica, o texto não mostra, mas é bem verdade que alguém falou para ela de Jesus. Aí eu pergunto, como é que este alguém pôde falar para ela de Jesus? Porque a pessoa conheceu Jesus, a pessoa esteve por perto de Jesus, e estando por perto de Jesus, ela pôde falar de Jesus para alguém, ela pôde transmitir Jesus para alguém, ela pôde compartilhar do pão vivo que desce do céu com alguém. E esse pão vivo que desce do céu, que ela pôde compartilhar com alguém, se chama Jesus. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Como pregar? Se relacione com Jesus. Como é que eu me relaciono com Jesus, irmão Jair? Pela Escritura. Basicamente, a princípio, de início, de começo, pela Escritura. Porque eu te pergunto, como é que tu quer conhecer sobre Jesus, saber sobre Jesus, se tu não lê a Bíblia? Especificadamente, é claro, né? Bora, Pedro Igor, obrigado pelo like, meu irmão, Deus te abençoe. Como é que tu quer conhecer sobre Jesus, se tu não lê especificadamente os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os quais são os únicos biográficos do Novo Testamento? Biográficos porque relatam, narram o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Como é que tu quer saber sobre Jesus, se tu não busca conhecer Ele a princípio pelas Escrituras e especificadamente através dos 4 livros do Novo Testamento? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quiser saber sobre Jesus, leia estes 4 livros do Novo Testamento. Aí você vai ter o que falar, tanto sobre Jesus, como também sobre os ensinos dele. Porque se você não se deleitar ou não tiver prazer em ler, você não vai aprender nem a financiar. Porque eu não sei se você sabia, não falta neste mundo, neste Brasil, neste Ceará, conteúdo sobre finanças. Aí eu te pergunto, como você saberá sobre Jesus se não tem prazer? Se não tem gosto, se não dá valor? Leia a Escritura. A Bíblia é sagrada. Então, se você quer conhecer sobre Jesus, eu te deixo este conselho: se deleite em Mateus, Marcos, Lucas e João. E há uma recomendação a princípio pelo qual começar dos 4. E pelo qual começar dos 4, a instrução é: comece por João. Comece pelo Evangelho segundo o apóstolo João. João vai especificar, vai tratar Jesus como Deus, começando dizendo no capítulo 1, no versículo 1, da seguinte maneira: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aí lá no versículo 14, ainda do capítulo 1, João continua dizendo sobre o Verbo da seguinte maneira: e o Verbo se fez carne. Para melhor entendimento, essa parte que diz e o Verbo se fez carne, ele está dizendo: e a palavra de Deus tomou forma humana. Aí ele continua: e habitou, morou, residiu entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém, Pedro Igor? Glória a Deus. Feliz de te ver aqui, amado. Aqui no Facebook. Deus te abençoe. É isso aí, bora malhar, né? Adquirir a dopamina, né? Sem precisar da cocaína, sem precisar da pornografia, da masturbação. Deus te abençoe, meu irmão. Não precisamos obter essa substância, né? Através do pecado. É possível através do exercício físico. Meus parabéns, é isso aí. Deus te abençoe, Pedro. Pois bem, gente.
Michael Ângelo, a paz do Senhor, meu irmão. Diga ao pastor Emílio que mandamos um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, gente. Então não adianta estar dando uma desculpa. Glória a Deus, Pedro Igor. Não adianta estar dando a desculpa para não pregar dizendo: eu não sou pregador. O pregador já falei e vou falar de novo. O pregador é aquele que divulga. É aquele que torna conhecido. Certo? É como alguém que sai na porta da gente batendo. Domingo de manhã. Pode ser até domingo de manhã, né? Porque tem gente que tá tanto na crise que aproveita até domingo de manhã, né? Que o pessoal tá de folga e sai para vender, né? Assim, né? Aproveita que o pessoal tá em casa e sai para vender. Mas pregar e divulgar é como alguém que sai na porta de manhã da gente batendo, apresentando um determinado produto, seja para o cabelo, seja para a pele, ou seja um objeto, seja uma máquina, como havia há anos atrás, aquelas máquinas de água, né, que tem uma loja dela até lá na Heráclito Graça, né, ali de frente ali à Universidade Católica, que não é mais Universidade Católica, né, é Faculdade da Estácio, né, a Superzon, né, você lembra daquela máquina que fica na parede, né, religada à instalação hidráulica, né, da água que vem diretamente do poço da Cagés, aí passa por dentro daquela máquina, né, uma espécie de filtro, e filtra a água e retira dela todas as impurezas, e a água fica sadiamente para ser apreciada. Então divulgar isso, tornar conhecido. E muitas das vezes nós pregadores somos praticamente desafiados a sairmos para divulgar, certo? Nesta feita eu estou saindo daqui, como pode dizer, do oculto e vindo para o desoculto por meio da rede social, para incentivar você, meu querido, a falar de Jesus. Mas busque falar de Jesus tendo ciência, tendo conhecimento. E como ter ciência e conhecimento sobre Jesus? A princípio, pela Escritura. Leia, medite, escreva o que você detectou, o que você percebeu de Jesus e nos ensinos de Jesus. Certo? O que pude perceber eu, um exemplo falando de mim, o que eu pude perceber de Jesus ao ler os evangelhos é que Jesus, ele é exemplo. Ele não é referência. Referência é aquilo que pode ser imitado. O sentido de pode ser imitado, para quem não sabe, é opcional, não é obrigatório. O pode ser. Agora, Jesus como exemplo, ele é aquele que deve ser imitado, copiado. O sentido de deve ser significa obrigatoriedade. É obrigado. Não tem outra opção. É isso aqui, pronto. E Jesus é isso aqui, pronto. Ou seja, é a pessoa que devemos imitar. Que devemos. E se devemos, é a obrigação nossa imitar a Ele. Assim disse João na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 6, da seguinte maneira João diz: se alguém diz que está nele, essa expressão, se alguém diz estar nele, João está se referindo a Jesus. João está falando de modo indireto. Mas para bom entendedor, lendo o contexto, né, os versículos que vêm antes do versículo 6 de 1 João 2, o apóstolo João está falando sobre Jesus. Aí ele diz: se alguém diz que está nele, vírgula, também deve andar como ele andou. Perceba que João não incentiva ou obriga alguém a falar que é crente, falar que é pentecostal, falar que é cristão, falar que é evangélico. João não incentiva pessoa alguma a sair dizendo isto. Mas se por acaso eu ou você marcar bobeira, abrindo a boca e dizendo: eu sou evangélico, viu? Eu sou crente, viu? Se por acaso a gente quiser pagar de bichão dizendo isso: eu sou crente, viu? A gente vai ter que provar.
que somos crentes. E João diz, no mesmo versículo, versículo 6 de sua primeira carta, no capítulo 2. Ele diz assim, ele começa dizendo, se alguém diz que está nele, vírgula, também deve andar como ele andou. Devemos andar como Jesus. E Jesus, ele é o exemplo. Ele não é referência. A referência é aquilo que pode ser imitado. É opcional. Exemplo é aquilo que deve ser imitado. É obrigatório. Não tem outra opção. É isso aqui, pronto. Amém? Aí, olhando para Jesus por meio dos evangelhos, a gente vê Jesus sendo exemplo. Sendo exemplo. Exemplo de quê, irmão Jair? Exemplo de vida de oração. Exemplo de homem de oração. Alguém que se relacionava bastante com Deus. Alguém que se levantava pela madrugada, como diz Marcos 1,35, para falar com Deus. Alguém que, ao terminar o dia, não media esforços para falar com Deus. Para falar com Deus. Amém, Pedro Igor? Boa tarde, meu amado. Deus abençoe. Alguém que, ao terminar o dia, não media esforços para falar com Deus. É isso que diz em Mateus capítulo 14, versículo 23, quando ali Jesus multiplica pela primeira vez pães e peixes. A Bíblia diz que ele despede a multidão, manda os discípulos entrarem no barco e irem para outra localidade. E o texto diz que ele vai e sobe o monte para orar à parte. É alguém que, embora passasse o dia na correria, ainda tinha forças físicas para estar a noite inteira em oração. É isto que diz Lucas capítulo 6, versículo 12, dizendo que Jesus subindo ao monte, ora a noite inteira a Deus. Jesus é exemplo disto, de alguém que se relacionava bastante com Deus, ou seja, orava muito, como diz o hino da harpa cristã, dizendo: Jesus teve repleta vitória, porque sempre viveu em oração. Glória a Deus. E todo aquele que segue o exemplo de Jesus em relação à oração, não se dá mal. Dá não, porque essa estrofe que eu acabei de cantar, ela termina assim: muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se desprenda. Se desprenda. Em outra oportunidade, em outra feita, estaremos falando sobre um outro motivo do porquê pregarmos o Evangelho. O motivo que foi pautado aqui hoje é porque é um mandamento de Jesus. Jesus não quer saber se você é ou não é um pastor. Se no mínimo você for um cristão, considere esta obrigação como Paulo considerou, dizendo: sobre mim foi imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele expressou dizendo ser devedor. Ele expressou dizendo que estava devendo os romanos. Devendo o quê? Dinheiro? Não. A mensagem do Evangelho. Aí eu te pergunto, tu acha que tu não é devedor ao teu vizinho em relação à mensagem do Evangelho? Tu acha que tu não deve pregar a mensagem do Evangelho ao teu vizinho? Ao teu patrão? Ao teu funcionário? Ao teu empregado? Tu acha? Tu acha? Pregar o Evangelho é o que Jesus mandou pregar, certo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
O evangelho é da parte de Deus, o evangelho não é da parte do homem. Porque se o evangelho for da parte de Deus, você vai pegar uma mensagem humana, uma mensagem da parte do homem, segundo a mentalidade do homem, a inteligência do homem, a sabedoria do homem, o conselho do homem. Mas como o evangelho é da parte de Deus, então você vai pregar o evangelho segundo o entendimento de Deus, a inteligência de Deus, o conselho de Deus, o conhecimento de Deus. Ok? Paulo diz que o evangelho é de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 2, se não me falha a memória. Ele diz que o evangelho é de Deus. Ok? E a mensagem da qual ele não se envergonha é a boa notícia de Cristo. Que biblicamente está escrito, o evangelho de Cristo, quando Paulo diz no capítulo 1, no versículo 16 aos Romanos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo é o poder de Deus. A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Boa notícia. Obrigado pelo like, Abidevan. Então, meu querido, a boa notícia que você devemos estar compartilhando diuturnamente, instantemente, não apenas pelo comportamento, expressando ser um bom cidadão, porque não faz mal, né, a gente se comportar bem, porque, sem sombra de dúvida, é uma boa obra a gente se comportar bem, até mesmo quando estivermos à mesa, é o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, não lembro o versículo, mas Paulo instrui da seguinte maneira, dizendo, seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Como Jesus diz em Mateus 5,16, dizendo assim, resplandeceis a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Glorifique o vosso Pai que está nos céus. A gente tem sim que ter diante da grande nuvem de testemunha um bom comportamento, certo? Tem que saber se assentar. Tem mulher que está de saia, crente que está de saia, senta com a perna cruzada, certo? Mas a perna que fica embaixo fica mostrando o fundo. Tem homem também que não sabe se assentar, se assenta todo arreganhado, parece que vai a parir. E isto, homem cristão, homem crente. Tem homem que não sabe estar à mesa. É uma gula medonha, é um devorador. O cristão tem sim que se comportar bem, pregar o evangelho por meio disso, de bons modos, de boa maneira, se comportando bem, se conduzindo bem, entre a grande nuvem de testemunha. Mas também o cristão tem que pregar com a boca, tem que divulgar com a boca. Jesus se comportou bem, mas quanto também Jesus não ficou calado, ele pregou o evangelho, e Jesus ele é exemplo disto, de alguém que pregou o evangelho. Você é discípulo de Jesus? Quem sabe na outra oportunidade após esta, estarei pregando sobre Jesus, como exemplo de pregador e ensinador da palavra de Deus. Ok? Deus te abençoe. Vamos orar, você topa orar? Pois ore comigo. Senhor Jesus, eis-me aqui. Me toma neste dia que se chama hoje. E me toma daqui por diante. Faz de mim um pregador do Evangelho. Me inspira. Me enche de fome e sede pelas Escrituras. E especialmente pela parte que fala de Ti diretamente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Onde o Senhor é exposto como alguém que fez verdadeiramente a vontade de Deus. Por isso, adquiriu um nome que é sobre todo o nome. Sim, Jesus, faz de mim, pois quero eu ser, para a glória do Teu nome, um pregador do Evangelho. Alguém que te torne conhecido àqueles que ainda não te conhecem. E se convertam a Ti, e se voltem para Ti. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado aí pelos likes. Ok? Muito obrigado aí pelos comentários, como no caso aí o Pedro Vigo. Aleluia. Pelos que assistiram aí, como Michael Ângelo.
Deus abençoe. O Elon Policarpo, o Agricélio Bernardes. Deus vos abençoe. Shalom.